Até parece que foi ontem, 11 de março de 2020, o dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou: estamos enfrentando uma pandemia. 4 anos se passaram e, ao que parece, nós ainda não podemos respirar aliviados, já que agora surge uma nova ameaça no horizonte, um novo vírus que pode fazer o mundo inteiro entrar em pânico novamente. E este perigo atende pelo nome de Mpox, ou varíola do macaco. Mas será que precisamos nos preocupar? Eu te conto agora, aqui no canal Investigando. O Mpox era chamado de Monkeypox, ou varíola do macaco, até o final de 2022. Mas, como vivemos em um mundo com muitas pessoas sensíveis, a Organização Mundial da Saúde decidiu mudar o nome de Monkeypox para apenas Mpox. Pronto, tudo certo, já que agora o vírus está politicamente correto. O Monkeypox tinha este nome porque, veja você, surgiu inicialmente em macacos. Mas não conta para ninguém, beleza? É tipo aquele vírus chinês que arrasou o mundo inteiro 4 anos atrás, mas se você chamar de vírus chinês, bom, o errado é você. O Mpox é um vírus da mesma família da varíola, e o primeiro caso registrado foi em 1958, quando o vírus foi encontrado em macacos que eram mantidos em laboratórios para pesquisa. O nome Monkeypox, no entanto, só foi definido em 1970, quando o primeiro ser humano infectado foi descoberto lá na República Democrática do Congo, lá na África. Na verdade, por décadas, o Mpox permaneceu confinado à África, aparecendo em surtos esporádicos em aldeias isoladas. Mas isso ficou para trás. De repente, estamos diante de um vírus que está se espalhando pelo mundo, aparecendo em novos lugares a cada dia. Europa, Estados Unidos, Brasil, o Mpox está literalmente por toda parte. Só que diferente da pandemia de 2020, desta vez pode ser pior, bem pior. O motivo eu te conto agora. Enquanto aquele vírus chinês, aquele vírus de 2020, possuía uma taxa de mortalidade próxima de 2%, uma das variantes do Mpox pode chegar a 10%. E é muito provável que em uma nova pandemia mundial, agora de Mpox, nós veríamos novamente todo o caos, toda a recessão, todo o medo e toda a ganância das empresas e dos governos. E terceiro, porque o mundo não se recuperou até hoje de 2020. Empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos, as suas casas, mães e pais foram separados dos seus filhos, governos experimentaram níveis inéditos de totalitarismo. E não foram apenas vidas perdidas, foram bilhões e bilhões de dólares jogados no lixo. Certamente, muitas pessoas não conseguiriam passar por tudo isso novamente. Por muitos anos, o Mpox não foi uma preocupação séria da Organização Mundial da Saúde, pois além de poucas pessoas contaminadas lá na África, o contágio era baixo e ocorria basicamente em pessoas que tinham contato muito próximo com animais infectados. Só que nos últimos anos, alguma coisa mudou. O Mpox começou a se espalhar para além da África, chegando em países que nunca registraram até então um único caso. E para piorar, o vírus começou a contaminar pessoas que não haviam tido contato nenhum com macacos ou com qualquer outro animal silvestre. Ou seja, o vírus está se espalhando de pessoa para pessoa. Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Enquanto o estúdio não fica pronto, você fica apenas com a minha voz. Tem gente que prefere. Em primeiro lugar, não entre em pânico. E em segundo lugar, se você gostar do vídeo e das informações que eu estou te mostrando aqui, torne-se inscrito do canal. É de graça e você ajuda demais o nosso trabalho. E finalmente, escreva nos comentários o que você acha sobre este surto mundial de Mpox. Me conte, você está tranquilo, está relaxado ou você está começando a ficar um pouco preocupado? Muito obrigado. Agora, vamos continuar. Nós vivemos em um mundo globalizado. Viajar aos 4 cantos do mundo é uma realidade para muitas pessoas. Logo, uma gripe que você pega hoje andando pelas ruas de Paris pode contaminar o seu colega de trabalho no dia seguinte, aqui no Brasil. E não apenas isso, o aquecimento global, o desmatamento, as queimadas, as aglomerações, tudo isso cria um ambiente perfeito para que um vírus possa se espalhar pelo mundo muito rapidamente. E o Mpox é um vírus querendo se espalhar. Falando nisso, o vírus do Mpox pode ficar incubado no seu organismo entre 6 e 21 dias. Neste período, você pode apresentar sintomas leves ou mesmo nenhum sintoma. Tipicamente, ocorrem erupções na pele. Outros sintomas incluem a dor de cabeça, dores musculares, calafrios e fadiga extrema.
As erupções normalmente começam no rosto e na boca e depois se espalham para outras partes do corpo, como tronco, mãos e pés. Elas começam como pequenas manchas vermelhas que depois se transformam em bolhas, antes de se tornarem crostas. Em casos mais graves, a pessoa infelizmente sente muitas dores e pode ficar desfigurada por causa das cicatrizes permanentes. O mpox costuma ser mais grave em pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos, ou ainda crianças ou mulheres grávidas. E estas complicações incluem pneumonia, encefalite ou mesmo a morte. Atualmente, a doença está se espalhando de pessoa para pessoa. E, embora estudos indiquem que o mpox não se espalha tão rapidamente pelo ar como aquele certo vírus chinês de 2020, por outro lado, ele pode ser transmitido de várias outras maneiras, como o contato com qualquer tipo de fluido corporal. Ou seja, qualquer atividade simples como conviver no mesmo ambiente, dormir na mesma cama ou compartilhar uma simples toalha de rosto é o suficiente para alguém passar mpox para um outro alguém. Logo, o mpox pode ter uma rápida disseminação entre os seres humanos, especialmente em ambientes lotados como rodoviárias, fábricas, festas ou o centro de qualquer cidade grande. E o grande medo da Organização Mundial da Saúde é com uma característica muito comum em qualquer tipo de vírus: a mutação. Com o aumento dos casos de mpox pelo mundo, é possível e bem provável que o vírus venha a sofrer mutações, várias mutações. E com isso, ele pode, por exemplo, tornar-se ainda mais transmissível, mais letal e mais resistente aos tratamentos existentes. E nós já vimos isso acontecer com aquele vírus chinês. A variante Delta, por exemplo, foi identificada em outubro de 2020 lá na Índia. E esta variante tornou o vírus chinês mais contagioso do que o vírus original. Além disso, a variante Delta conseguia driblar a resposta imune de algumas vacinas que se baseavam no princípio do RNA mensageiro, como a Pfizer e a Moderna. Voltando ao mpox, atualmente existem duas cepas ou variações principais. A cepa da África Ocidental, que é mais leve e possui uma mortalidade inferior a 1%, e a cepa da África Central, que pode chegar a uma mortalidade de até 10%. Mas e se estas cepas sofrerem mutações, evoluindo para algo muito mais contagioso e muito mais mortal? Na verdade, a questão não é se, e sim quando, e principalmente para onde o vírus vai evoluir. Quanto mais o mpox se espalhar descontroladamente, mais oportunidades ele terá de se mutar e de evoluir. E uma vez que um vírus começa a mudar, torna-se cada vez mais difícil de prever e de controlar. Veja o exemplo do vírus da gripe. Ele está em constante e rápida mutação. E este fenômeno, que é conhecido como deriva antigênica, onde pequenas alterações no vírus fazem com que as defesas do nosso corpo contra versões anteriores sejam menos eficazes contra as novas versões, as novas mutações. E é por isso que nós precisamos tomar novas vacinas contra a gripe todos os anos. Falando em contaminação, segundo a Agência Brasil, de janeiro de 2022 a junho de 2024, a Organização Mundial da Saúde registrou nada menos do que 99.176 casos confirmados de mpox em 116 países, além de 208 mortes por causa do mpox. Os Estados Unidos estão na liderança de infectados, com 33.191 casos. E em segundo lugar, adivinhe você, está o Brasil, com 11.212 casos. Já em terceiro lugar está a Espanha, com 8.084 casos. Só para você ter uma ideia, em 2003, os Estados Unidos registraram apenas 47 casos de mpox, contra os mais de 33 mil casos atualmente. Só que naquela época, todas as 47 pessoas infectadas tiveram contatos com animais silvestres. Só que isso já ficou no passado. E a grande pergunta que fica é: existe uma vacina contra a mpox? A boa notícia é que estudos iniciais indicam que as pessoas que foram vacinadas contra a varíola normal possuem cerca de 85% de proteção contra o mpox. A má notícia é que na maioria dos países do mundo, a vacinação contra a varíola foi interrompida justamente por causa da erradicação desta doença, lá na década de 1980. Ou seja, a maioria dos jovens do mundo jamais tomou esta vacina. Atualmente, alguns países começaram a aplicar a vacina contra a varíola nos profissionais de saúde e em pessoas com alto risco de exposição a mpox. Mas, como eu disse mais cedo, você não precisa ficar em pânico. Até o momento, o mpox está sob controle e está sendo analisado muito de perto pela Organização Mundial da Saúde. E a mesma OMS classificou o mpox como emergência de saúde pública de importância internacional. Na prática, esta classificação
visa facilitar a coordenação internacional para lidar com a doença e, consequentemente, evitar o aumento do número de casos, além de permitir também a colaboração dos países no compartilhamento de vacinas, de tratamentos e de outros testes e diagnóstico. E é importante ressaltar que isso não significa que o Mpox se tornou ou que vá se tornar uma pandemia. Por exemplo, a microcefalia causada pelo Zika vírus também foi declarada como emergência de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, mas ela jamais se tornou uma pandemia. E para nós, simples pessoas tentando levar a vida normalmente, cabe esperar que as autoridades consigam conter e até mesmo eliminar o Mpox para sempre. É claro que quando puxamos pela memória os terríveis anos da pandemia, sentimos um calafrio na espinha. Afinal de contas, o mundo todo ainda sofre com as lembranças de 2020. As pessoas ainda estão cansadas daquele período presas em casa, cansadas das máscaras, de verem os seus governos batendo cabeça, de tomarem vacinas que não garantiam nada e de não saberem o que viria depois. Pois é, falando em depois, a economia ficou para depois. Os recursos financeiros de vários países ainda estão quebrados, as empresas estão quebradas, as famílias estão endividadas. Mas vida que segue, afinal, esta é a realidade que temos para hoje, a realidade de um mundo globalizado e sem fronteiras. Este é o novo normal. Falando em pessoas, veja este vídeo aqui onde eu falo porque nós todos estamos nos tornando idiotas. Ou este outro vídeo aqui que o YouTube escolheu com carinho para você. Muito obrigado pela sua atenção e paciência. Não deixe de escrever nos comentários o que você achou deste vídeo aqui. Se inscreva no canal Investigando. Muito obrigado, valeu e tchau!